Vamos lá. Nós temos por Bohr os níveis de energia, né? As camadas de energia. E aqui, gente, Linus Pauling, né? Um químico, ele criou, né? Os subníveis de energia, tá? O que são os subníveis? Eles são identificados por essas letrinhas aqui, tá? Letra S, P, D, F, G, H e I. Por que tem um asterisco nessas três últimas? Porque, gente, ó, nenhum elemento químico conhecido atualmente tem elétron suficiente para preencher esses subníveis. Então, hoje, os átomos, os elementos químicos que nós conhecemos, só preenchem até a camada F, tá? Vamos lá, os subníveis S, P, D, F, tá? As camadas a gente já conheceu, de K a Q. A quantidade de elétrons que cada uma suporta e os níveis, né? De 1 a 7. Aqui nós temos os nossos subníveis, tá? Subnível S, subnível SP, né? Gente, vocês têm que ver que eles vão obedecendo a camada, obedecendo o nível, a direção, tá? Ó, percebam que a cada subnível vai aumentando a quantidade, tá? Vai aumentando 1, tá? Se a gente for seguir por aqui, tá? Seguir realmente como é para ser. Só que como a gente trabalha só com os elementos conhecidos hoje preenchem, são esses aqui, tá? Vai funcionar assim. Então, obedecendo ao nível, tá? Então, nível 1, né? Subnível S e quantos elétrons ele suporta, que são 2 elétrons, tá? Bora ver mais detalhadinho como é? Vamos lá. Ó, diagrama de Pauling, tá? Lembra que a gente falou do Linus Pauling, que trabalha os subníveis? Vamos lá. Lembra que cada camada suporta certa quantidade de elétrons. Não é diferente nos nossos subníveis, tá? O subnível S, ele suporta 2 elétrons, tá? O subnível P suporta 6 elétrons. O subnível D suporta 10. O F suporta 14. Podem perceber que a gente vai sempre obedecendo a quantidade de elétron que cada subnível suporta. E outro detalhe também, gente, que a gente não pode esquecer, que a gente não pode perder aqui, ó, o que cada camada suporta, tá? Lembra lá que o nível 1, camada K, suporta quantos? 2, ó, 2 elétrons. O nível L, né? A camada L no nível 2 suporta quantos? 8, ó. 2 mais 6, 8. A camada M suporta 18. 2 mais 6 mais 10, 18. A camada N, 32. Então, se a gente soma os elétrons aqui, ó, também vai dar 32. A camada O, 32, né? Ó, 32. A camada P, 18, a mesma coisa, ó. Obedecendo a quantidade. A gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Ó, vamos lá. Aí, como é essa organização aqui, professor? O que que isso quer dizer? O 1zinho refere ao nível, né? Aos nossos níveis, né? Eletrônicos. O S é o subnível, lembra lá? Subnível S, né? E o 2 aqui, a quantidade de elétron que o subnível suporta, tá? Então, a gente lembra que a gente vai seguir a direção, né? Do nível e da camada, fechou? E a gente vai também seguir o que mais? A quantidade de elétron que suporta na camada e a quantidade de elétron que suporta no subnível, tá? Quando eu somo os elétrons do subnível, eu vou ter a total de elétron da camada, tá, pessoal? Não esqueçam. E quando a gente for preencher, que a gente for ter o nosso lá, a gente tem o nosso átomo com certa quantidade, como é que eu vou preencher esse diagrama? Eu vou seguir a setinha, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir a setinha aqui direito, que virou uma bagunça. Lembrem o que eu faço no quadro, a mesma coisa eu faço aqui, tá, pessoal? Bora lá acompanhar. Aqui, ó,
Vou pegar aqui o rosinha. Vamos lá. Eu tenho que seguir a setinha, tá? A setinha vem aqui, ó, um S2, 2 elétrons. Aí eu vou para o próximo subnível. Aí eu desço aqui, ó, 2S2, 2 elétrons. Aí eu vou preenchendo até eu ter a minha quantidade de elétrons certinho, tá, pessoal? Eu vou seguindo aqui, é como se aqui eu tivesse em zigue-zague, tá? Eu não posso ir preenchendo assim, a não ser que você já saiba de cor, mas é mais fácil eu pensar nele como um zigue-zague, tá? Vamos lá, entendido essa parte? Um exemplo aqui, ó, o sódio, tá? O sódio, qual é o número atômico do sódio? É 11, ele tem 11 elétrons, tá? Oh, meu Deus, espera aí. Ele tem 11 elétrons, pessoal. O sódio tem 11 elétrons. Bora distribuir? Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6 e 1S1, né? 3S1, né? Então, ó, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10, né? Bora assistir a aula de matemática. Mais 1 dá 11, tá? Aí, gente, imaginem que o meu sódio, tá? Ele vai perder um elétron da sua camada de valência, da sua última camada. Aí, ó, perdeu, né? Ele virou o quê? Ele virou um cátion, né? Ele ficou carregado positivamente. Então, ele ficou com quantos elétrons, pessoal? Ele ficou com 10 elétrons, porque 11 menos 1 é 10, tá? Vamos lá. Agora o ferro. O ferro tem 26. Aí eu vou distribuir, né? Conforme o meu subnível suporta e conforme também a minha camada suporta, né? Elétrons. Aí ele vai ter 26, tá? Aí diz aqui que ele perde 2 da sua última camada, gente. Ele perdeu 2. Então, ele virou o quê? Um cátion, né? Ficou carregado positivamente. 26 menos 2 dá 24. Lembra? Aí minha distribuição agora não vai ser mais de 26, vai ser de 24. Bora somar? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10, né? Mais 2, 12. Com mais 6, dá quanto? Dá quanto, gente? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10, né? Mais 8, 18. Com mais 6, 24, tá? Então, entendido? Entenderam? Ó, aqui ele tem 11, aí eu distribuí os 11. Só que aí diz que ele perde 1. Aí, quando ele perde 1, perde elétron, fica carregado positivamente, tá? Porque a gente começa com um sistema neutro, tá? Mesma quantidade de elétron, mesma quantidade de prótons, tá? Vamos lá. Aí ele perde 1, aí ele fica positivo, tá? Então, menos 10 com mais 1 dá menos... Não, menos 11 com mais 1 dá menos 10. Então, eu distribuo meus 10 elétrons. Entendido? Vamos lá. O elemento químico e sua representação, tá? O que é elemento químico? Ele é definido como um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico. Então, elemento químico, eu tenho que pensar que são átomos que possuem o mesmo número atômico, tá, pessoal? O mesmo número de quê? De próton. Lembra que o número atômico é o número de próton? Aí, atualmente, nós temos 118 elementos químicos, tá? 118 elementos. Esses elementos, eles são considerados iguais porque, gente, eles têm o mesmo número de átomos, tá? São reconhecidos pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, IUPAC, tá? Vamos lá. Aqui, gente, o hidrogênio, o elemento hidrogênio. Gente, o elemento hidrogênio, para me dizer que um elemento ele é hidrogênio, eu tenho que dizer que os átomos dele possuem a mesma quantidade de
né, prótons, o mesmo número atômico, tá? Aí vamos lá, o hidrogênio, ele é simbolizado pelo H. O H vem do seu nome em latim. O símbolo, gente, vem do nome em latim ou grego, tá? Vamos lá. No caso do hidrogênio, vem do nome dele em latim. O nome dele é hidrogênio, tá? Ele possui apenas uma letra no seu símbolo, uma letra maiúscula, tá? Caso ele tenha mais de uma letra, a primeira vai ser maiúscula e a segunda vai ser minúscula, tá? O número atômico do elemento hidrogênio é 1, tá? Então, o número atômico quer dizer que ele possui um próton. Então, todos os elementos, todos os átomos que possuem o quê? Possuem o mesmo número atômico, possuem o mesmo número de próton, ele vai ser chamado de hidrogênio, simbolizado pela letra H, tá? Outro exemplo aqui que nós temos é a prata. Mas, professora, prata é com P, por que o símbolo é AG? Lembra lá que vem do nome em latim ou grego? O nome da prata é argentum, tá? O nome em latim é argento. O símbolo dela é AG. Lembra a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. O número atômico, o número de prótons da prata, do argento, é 47, tá, pessoal? Entendido essa parte? Bora pular. Notação dos elementos segundo a IUPAC. A representação dos elementos, né? Segundo a IUPAC, tá? Gente, esse X aqui é o nosso símbolo de quem? Do nosso elemento químico, tá? O X é o símbolo do nosso elemento químico. Aqui poderia ser muito bem um H, tá, pessoal? Aí, a massa, o A aqui, ó. A massa atômica. Esse Azinho é a nossa massa atômica, tá? Lembra lá, a massa atômica é igual ao número de prótons mais nêutrons, tá? E o nosso Z aqui é o nosso número atômico, tá? Que é o nosso número de prótons, tá? Um exemplo que a gente tem aqui, gente, é o sódio. O sódio, tá? Ó, possui massa 23. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons vai dar 23. E o nosso número atômico é 11, tá? Então, o número atômico é o número de prótons. Entendido? Aqui é 11. Fechou? A representação, o númerozinho em cima é a nossa massa, o númerozinho embaixo é o número atômico. Ok?